Saudações cinéfilas, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, como vão vocês? Hoje eu estou com o meu amigo Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Bom dia, Vanderlei. Opa, foi. Aproveito nessa introdução para convidar vocês a se inscreverem tanto no Cine Resenhas, como também no canal do Vanderlei Teixeira, que, como eu disse, é o Chovendo Sapos. E lá teremos várias análises de cinema e também alguns ensaios. Neste episódio, o Vanderlei e eu falaremos a respeito de um filme que eu particularmente sempre achei muito subestimado dentro da carreira da Nicole Kidman, que eu me divirto bastante quando revejo, que é Mulheres Perfeitas. Foi dirigido pelo Frank Oz, estreou nos Estados Unidos no dia 11 de junho de 2004 e foi uma estreia ali com uma concorrência pesada. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Nossa, estava ali na segunda semana apenas de exibição. sem chance. Teve também a Batalha de Riddick com Vin Diesel, teve Shrek 2, teve Poxa, Garfield, teve também Um Dia Depois do Amanhã. No caso, esses filmes já estavam em exibição, mas ainda em semanas iniciais, né? E também Troia com o Brad Pitt. nossa, Não foi não fácil foi a mulher. escolha. No Brasil, Mulheres Perfeitas estreou no dia 30 de julho de 2004. E este é um filme que é baseado em um romance The Stepford Wives, do Ira Levin, que foi publicado em 1972, e que já havia rendido uma adaptação para cinema dirigido pelo Brian Forbes em 1975, protagonizado pela Catherine Moss. Na sinopse que eu tenho aqui do DVD, desta refilmagem, ou nova adaptação, melhor dizer assim, a sinopse diz: Joanna Eberhardt é uma bem-sucedida executiva de um canal de TV até o dia em que um de seus reality shows dá errado. Ela é demitida e entra em depressão. Tentando ajudá-la, seu marido Walter resolve levar toda a família para morar em Stepford, uma pequena cidade do interior que parece o paraíso na Terra. Tudo lá é perfeito. As casas são computadorizadas, a vizinhança nunca dá problemas, as crianças são alegres, as mulheres são excelentes donas de casa. Joana acha que o lugar é esquisito. Seria possível toda esta perfeição? Ou Stepford estaria escondendo um terrível segredo? Como apontei, né, tivemos já uma adaptação de Mulheres Perfeitas para o cinema. E a primeira adaptação, eu não tive acesso ao romance, mas conhecendo a Ira Levin, imagino que seja uma adaptação mais fiel, porque ela é soturna, é mais um suspense, enquanto nesta nova versão do Frank Oz, como ele é um especialista em comédia, então ele investe aqui no humor para contar essa história. Mas quero iniciar, Vanderlei, querendo saber de você quais foram seus primeiros acessos a Mulheres Perfeitas, o que você achava do filme há tantos anos atrás. O primeiro acesso foi no cinema e acho que uma das experiências mais divertidas que eu tive numa sala de cinema na época que eu me lembro, né? Eu me, é um filme recheado de momentos que eu me lembro até hoje e que até hoje me proporcionam esse tipo de sensação, tá? Vamos com você. É, eu revi esse filme em pouquíssimo espaço de tempo. A última vez que eu revi ele foi ano passado, quando eu fui fazer resolvi fazer um vídeo fazendo a comparação entre Mulheres Perfeitas e Esposa de Stepford, né? E aí eu assisti esse filme, assisti o Esposa de Stepford, que eu não tinha visto na época, assisti pela primeira vez ano passado, e a impressão segue sendo sempre a mesma, assim, eu me bolo de rir nos mesmos momentos, assim, e parece que é com a mesma intensidade, assim. Eu não sei, a pergunta que você me faz todo o final do vídeo, de como é que a Nicole encara esse projeto, é meio que antecipado que eu não sei, assim, mas assim, eu sei que para mim
é uma das obras mais divertidas da carreira dela, assim. Eu sei que é um filme que eu, olhando racionalmente, assim, friamente, como analista, eu vejo um problema muito. Eu vejo uma coisa meio que anticlimática até no terceiro ato dele. Mas é uma das obras mais divertidas da carreira dela. Para mim, tem momentos que eu acho até hoje extremamente divertidos. Aquela cena dela apresentando os reality shows que ela mostra pra emissora, né? Aquela versão de Quem Quer Ser um Milionário, aquele outro reality da ilha que bota o casal com um grupo de prostitutas e atores pornôs. A Claire Obby, cara, não tem como o sujeito não ir com a Claire Obby, cara. Assim, eu me lembro que quando eu assisti no cinema, que a primeira vez aquilo ali, aquilo me pegou de surpresa, você não espera ver aquela cena. E a Glenn Close fazendo uma ginástica, simulando o movimento de uma máquina de lavar, com a fazendo com a música que na época era a música que Ana Maria Braga usava para revelar se tinha gostado ou não da receita do programa dela. Tipo, a presença da Beth Midler, a Bob, que é aquela feminista extremamente ácida, né? Que ela vai falar, a primeira vez que encontra a personagem da Nicole, é falando da biografia que ela lança da mãe dela, né? Eu te amo, mas por favor, morra. São coisas assim, são coisas assim que ficam na minha cabeça até hoje, assim. Até hoje eu vejo esse filme, tem piadas muito boas. Eu não sei quem escreveu esse negócio, mas assim, é um filme que na época que eu fiz o vídeo, eu nem sabia disso, que tinha tido alguns problemas no processo de refilmagem, que eles parece que mudaram o tom do filme, que ia ser uma coisa mais séria, e não é mais séria, mas assim, que ia para um lado mais sombrio, o final da história, como acontece na versão original. Desconfio até que o primeiro final desse filme tenha sido aquela cena do supermercado, como Hum, acontece na versão original. sim. E aí parece que eles refilmaram o terceiro ato para fazer uma coisa é, mais suave, assim, não fazer uma coisa mais conservadora, vamos dizer assim, um final final feliz. E tem algumas coisas no terceiro ato que me incomodam nesse sentido, mas assim, os momentos bons que ele me rendem, tipo, seguem assim no meu registro, assim, não tem quem tire. É muito engraçado, porque quando assisti Mulheres Perfeitas as primeiras vezes que eu assisti, que era bem naquela época que eu alugava um filme na locadora no fim de semana e revia duas, às vezes até três vezes no único fim de semana, no caso de Mulheres Perfeitas foi assim, você pensa que é um filme assim super tranquilo em termos de produção. Você nunca imaginaria que é uma comédia que atravessou tantos problemas de bastidores. Mas aí quando você para fazer essa investigação, nossa, você fica abismado. Eu até revi os primeiros 15 minutos do filme com comentários do Frank Oz. Eu pretendo retomar depois para conhecer todos os detalhes em relação a esse filme. Mas achei curioso o quanto ele falava já, só nesse início, o quanto foi preciso modificar o filme. Ele disse que a cena de créditos iniciais foi totalmente refeita, faltando 3 semanas para o fim da pós-produção. Aquela abertura das imagens dos filmes antigos e das propagandas de TV. Exatamente. Eu adoro aquilo ali. É maravilhoso, mas ele fez uma cena de abertura totalmente diferente, que parece também foi muito gostosa. Ele disse que utilizou várias imagens de mulheres com trajes de executivas andando pelas ruas de Nova York, a trabalho e tudo mais. Só que ele disse que, apesar de ter amado essa abertura, ela não se casou com o filme como um todo. Ele abordou também sobre A, a cortes. versão pretendida que você disse? Ele disse que Sim. os créditos que ele fez inicialmente não casaram ali quando o filme já estava quase finalizado. Aí Isso fez. eu prefiro como está. Eu também prefiro.
Acho que ele também, mas eu percebi um certo remorso ali. Hum, Provavelmente foi a cena de abertura que originalmente planejada, talvez tenha sido uma ideia dele e foi descartado. Então, talvez ele gosta da abertura que vemos no filme, mas eu senti um pouco de remorso. Ele fala também sobre como várias piadas foram, de certa forma, cortadas ali no meio do processo. Ele fala que originalmente o personagem do Matthew Broderick, que é o marido da Joanne, interpretado pela Nicole Kidman, atraía com a secretária dela, e isso nossa. foi cortado também do filme. Mas aí eu concordei com o comentário que ele fez sobre essa escolha, porque ele disse que se mantesse isso no produto final, o personagem seria muito contraditório. Então, Uhum. eu fiquei bem impressionado, assim, como uma comédia dessa atravessou tantos problemas. E aí você tem, eu admito que eu não tive acesso a essas entrevistas, até porque eu acredito que elas se deram por veículos impressos, então não é fácil localizar na internet. Mas, assim, os atores também revelaram, né, arrependimentos de parte. Nenhum deles ficou satisfeito. É, o... Christopher Walken parece que teve uma briga, assim, de não se falar por anos com Frank Oz por causa desse filme. É, Acho que a Nicole ficou insatisfeita porque eles tiveram que refilmar na época que ela estava se preparando para intérprete. é, Glenn Close, Bette Midler, acho que ninguém, sabe, ficou muito feliz com essas mudanças, com algumas mudanças, assim. é. Ele teve muitos problemas também com a Bette Midler durante Sim. as filmagens, que não era fácil lidar com ela, não. E aí, eu fico Eu, impressionado com todos esses problemas de bastidores. Mas é aquilo que eu disse, se uma pessoa vai assistir esse filme assim, de primeira viagem, sem se importar muito com essas curiosidades de bastidores, vai perceber que é um filme que os seus defeitos não parecem decorrentes dessas sim, questões de mudança de roteiro, né, de sim. insatisfação do elenco. Mas acho que a minha questão por não compreender muito bem o quão injustiçado é Mulheres Perfeitas, talvez seja pelo fato de que se você, por exemplo, eu tinha 15 anos quando assisti ao filme, ainda estava formando ali a minha bagagem como cinéfilo, 14, 15 anos. Mas acredito que as pessoas adultas que assistiram esse filme, já sendo familiarizadas até mesmo com a comédia do Frank Oz, a sensação que eu tenho de que elas não gostaram do filme porque parece que ela é um tanto deslocada ali do ano de 2004, a qual ela foi lançada. Uhum. Porque é, de certa forma, também um filme que, embora tenha o seu humor negro, também é uma comédia de costumes. E talvez ela tenha soado datada ali para o pessoal que assistiu naquela Uhum. época. Essa é a sensação que eu tenho, principalmente fazendo a revisão agora. Mas também não é nem algo que, de certa forma, me incomodou tanto à época Uhum. quanto agora. Eu não sei também se tem uma questão da adaptação, assim, porque quando você compara, eu não li o livro, mas quando você compara a primeira versão, o Step de 70, é um filme meio que uma coisa suspense, de um suspense próximo de um terror, assim, sabe? Uma coisa meio que o próprio Jordan Peele, por exemplo, ele fala que uma das inspirações dele para o Corra é o Esposos de Stepford. Só que ele faz a versão a respeito da comunidade negra, né? A experiência da comunidade negra. E o Esposos de Stepford é sobre a questão das mulheres, assim. Então, é algo muito diferente do que é esse filme do Frank Oz, assim, o caminho para onde ele vai, assim. Até a resolução que ele encontra. Isso não está presente no livro do Ira Levin, não está presente na adaptação de 70. Porque o Ira Levin, o cara do Bebê de Rosemary, assim. Então, o final do Esposo de Step foi um negócio assustador, assim. O que acontece com a protagonista, a experiência da protagonista é completamente diferente da experiência da personagem da Nicole, assim. E o que eu
li muito também que a primeira intenção deles com esse filme era preservar um pouco do desfecho dessa história como estava lá. É. E aí que eles quiseram mudar alguma coisa para fazer uma coisa mais suave, assim. Para mim sempre foi um filme que eu assisti com muita despretensão, assim, nunca com esse olhar tão rígido em comparação ao que a primeira versão foi, assim. Que me parecem duas coisas muito distintas, assim. Apesar do que eu sempre fico imaginando, por exemplo, porque é possível manter um desfecho sombrio e criar uma questão, um humor ali, né? Preservar o humor. Eu vejo também possível com esse filme que a gente vê Uhum. na uma hora que ele apresenta pra gente, um desfecho não tão, elas não saindo dali com a resolução daquela questão e tal. Uhum. Eu fico até imaginando, por exemplo, o que que um diretor como... Porque o Tim Burton, parece que ele foi considerado inicialmente para dirigir esse filme. Porque eu fico imaginando que é um material muito que o Tim Burton conseguiria fazer. Um filme leve, mas que preservasse essa coisa meio freak show, meio sci-fi B, sabe? Que até me lembra um pouco a coisa do Marte Ataca. Seria É. uma outra, algo muito próximo daquilo que ele fez com Marte Ataca. Uhum. Aquela trilha do... Eu não vou lembrar o nome do compositor, mas a trilha me lembra muito as trilhas do Danny Elfman. Uhum. É. Então, tipo, eu vejo também um material que tem um desfecho sombrio, como tem a versão original, mas preservando aquela coisa mais palatável para uma audiência maior, assim. Mas, assim, eu também aceito um pouco o que ele é, assim, o que eles pretenderam, o que até o próprio estúdio pretendeu que o filme fosse, que fosse uma coisa é, mais tem um termo que me fugiu agora, mas que fosse uma coisa mais convencional, uma estrutura de roteiro mais convencional, né? Que Uhum. oferecesse um final feliz para aquela história, né? Mas tem essas questões, assim, que eu sempre fico imaginando o filme que ele poderia ter sido, e também eu fico viajando nisso de como também seria interessante, assim. Mas tem coisas do... Diga. Não, pode prosseguir aqui. Não, tem coisas do terceiro ato que eu fico sempre muito intrigado, assim, os caminhos que foram, assim. Eu não sei se você tem esse mesmo incômodo que eu, mas, por exemplo, tem uma coisa que até na época para mim não era muito bem resolvida e para mim até hoje não é muito, é essa questão da alteração que eles fazem nas mulheres, assim. Uhum. É um chip que coloca nelas, elas viram um robô. A gente nunca, eu sempre fico meio que em conflito a respeito dessa informação, porque em alguns momentos, se é explicado, inclusive o próprio personagem naquele videozinho meio que institucional que o personagem de Christopher Walken mostra para os maridos, né? Eles falam que é um chip, são três chips, parece que são implantados na cabeça das esposas, mas ao mesmo tempo a gente vê eles mostrando réplicas dessas mulheres em versões artificiais, em robôs. As mulheres, algumas mulheres viram caixas de supermercado que jogam notas de dinheiro quando eles colocam um cartão de crédito na bolsa delas. Elas têm panes, assim, meio que... Então, tipo, eu não sei se foi alguma coisa mal ajustada ali, que acabou escapando e ficou daquele jeito, mas assim. E tem uma coisa que eu acho muito anticlimática assim no terceiro ato, assim, a coisa das piadas, a coisa de não se levar tão a sério que eu vejo nas duas primeiras horas, assim, eu não vejo muito no terceiro ato. Me parece uma coisa que é muito improvisada para acabar aquele filme, para dar alguma resolução para aquela história, assim. Mas segue com uma coisa que eu gosto bastante, assim, que tem uma memória afetiva muito boa esse filme. E segue funcionando para mim em várias dimensões. A gente, mesmo com esse dado que a gente tem de que o final foi refeito, eu acho ele bem resolvido. Eu não tinha pensado muito, eu admito, sobre esse aspecto que você falou, sobre como as esposas de Stepford são transformadas,
Mas muito interessante que você trouxe. Não parece existir uma lógica, porque se você implanta chips no cérebro de uma pessoa, isso não faz com que elas automaticamente É. se transformem em Imitam notas de dólares a boca, sabe? Ou caiam. pane também, né, como robôs. E tem eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque você vai ser um spoiler. Hum. Mas tem o personagem do Christopher Walken, que foi um robô criado pela personagem da Glenn Close, né? É, Não foi um marido dela que ela. E ela dá a entender que ela teve uma. Mas ela matou o marido, não foi? Matou o marido e a amante do marido. é, Mas não é um homem que ela coloca um chip na cabeça da criatura para ele mudar. É um robô que ela cria. Então tem esse conflito assim de ideias nesse negócio, que eu não sei o que foi que aconteceu, se foi uma coisa que acabou escapando, ou se no remendo, por exemplo, sempre foi um chip, mas aí na revisão se mudou alguma coisa para robô, e aí quando juntou as coisas acabou que não deu muito. Mas tem essa questão que sempre ficou na minha cabeça. Na época ficou na minha cabeça, eu ficava assim, gente, a personagem da Nicole chega na casa dos homens, né? E eles mostram aquela versão dela, né? Careca, é. sem a roupa e tal. É um robô e tal, abre até o olho, assim, a gente vê o olho, uns vazios. Sim. Mas se sugere que se implanta um chip na cabeça delas. E na cena do baile, quando o personagem do Matthew Broderick desativa, É. é um chip. Mas assim, para que aquele corpo simulando ela, sabe? Um clone dela, mas um clone robô, assim. Para que aquilo ali que eles fazem aquilo ali? É para mostrar para as pessoas? É para fazer alguma coisa cênica? Alguma... Ó, a minha suposição, isso fazendo de improviso, me parece justamente um sintoma dessas modificações que o filme atravessou. Porque uma vez a gente sabendo que era para ter uma conclusão soturna, eu imagino que eles eram mortos e aí aquele maquinário todo fazer uma espécie de clone, né, dessas esposas. É isso que eu imagino. Só que aí, como foi alterado, então eu falei, vamos lidar com essa questão do chip e tentar varrer para debaixo do tapete qualquer lógica envolvendo esse processo de mutação, digamos assim. Mas eu adoro os atores, assim, adoro, acho que, por exemplo, a Nicole, ela demonstra que uma coisa que eu percebo nela em comédias, eu acho que ela nunca foi feliz com comédias. Uhum. Infelizmente, porque eu acho que ela tem um time cômico, e principalmente quando ela encontra as parcerias certas, né? Por exemplo, adoro o trio que ela faz ali com a Bette Midler e o Roger Bart, assim, é sensacional aquilo ali. E é algo que me remete, por exemplo, ao que foi a parceria dela com por exemplo, a Jennifer Aniston em Esposa de Mentirinha. Sim. Mas são filmes que acabaram não dando certo, assim, em alguma medida, assim, sabe? Então, Mas assim, não porque ela não tivesse capacidade de fazer uma comédia, que é o que às vezes a gente ouve até. Eu acho que ela tem um time cômico muito bom de ser explorado e mostra isso nesses filmes, é que ela mostra isso. Adoro a Glenn Close como aquela Mulheres com Bolsonaro que ela faz. Adoro o mundo cor-de-rosa, uma coisa. E é até interessante se a gente pensar na Glenn Close como essa atriz que ficou marcada por vilãs, assim. E ela faz uma vilã também aqui, mas é uma outra voltagem. Assim, ela é diferente do que ela faz em é, em Atração Fatal, em Ligações Perigosas, de Sentir o Dálmatas, assim, porque é uma figura que aquela figura que nega a realidade, que aparenta, que gosta de aparentar ser a mulher de bem, né? Na sociedade. eu Mas gosto que muito da resolução envolvendo a personagem dela. Eu acho também muito bem feita as motivações que ela apresenta. é E o que aponta uma aqui coisa assustadora, assim, segue.
segue sendo uma Glenn Close assustadora, só que ela faz uma Glenn Close assustadora numa outra, uma outra chave que até então não tinha visto nos papéis mais fortes dela como vilã, né? E o que eu queria apontar também sobre esse timing cômico da Nicole, que ela é muito boa porque em comédia, porque a sensação que eu tenho é de que ela não entra nesse filme em Esposa de Mentirinha com essa consciência de que eu vou fazer agora um filme de comédia. Eu Vou acho que fazer você rir. é, eu acho que ela tá muito bem nesses dois filmes porque ela faz esse tipo de mulher que é bem sucedida, mas também é megera. E ela os minutos iniciais dela nesse filme, para mim, eu acho espetaculares. Eu acho, inclusive, que aquele close-up que nós temos dela quando ela recebe o aviso de demissão rivaliza com aquele de reencarnação. Ela é muito boa, É muito bom. né? Principalmente nesses momentos iniciais. E acho que é isso, ela está nesse terreno do humor, mas ela não trabalha necessariamente com essa consciência justamente, eu vou fazer você rir, eu vou exagerar nas minhas caras e bocas. Ela vai para se divertir com as pessoas que ela encontra ali naquele projeto, assim. A impressão que me passa muito isso, né? Uhum. Mas acredito que, eu repito, eu não li na internet uma declaração de eu detestei fazer esse filme. Eu vi que existe curiosidades, mas eu não vi as aspas. Mas eu acho que o fato dela. A gente já pode partir para essa questão da repercussão do filme na carreira da Nicole Kidman. Eu acho que ela não gostou de Mulheres Perfeitas porque ela nunca foi bem sucedida, digamos assim, nesse campo da comédia, que ela tentou algumas vezes. A Feiticeira também foi ali num período próximo e foi um fiasco. E, e eu acho que também conhecendo esse lado que é mais reconhecível hoje em dia, dela fazer filmes que tenham resoluções pessimistas, como teve o Dogville, que ela estava ali Uhum. na onda Dogville, As Horas, Reencarnação. Então acho que ela também não gosta do filme por isso, que acho que ela assinou ali para algo que ia ter uma conclusão soturna e que me parece que era ainda mais potente no seu humor negro. Inclusive, quero citar que eu sempre gargalho também na cena em que ela tá lá deprimida, que perdeu o filho, Walter! ela desenho do filho com o cara tirando, né? Muito bom aqui. Uhum. Eu acho que o filme tinha várias sacadas assim que acabaram sendo cortadas, inclusive. Mas eu penso que é isso, são esses dois fatores. De ela nunca ter sido muito bem sucedida em filmes de comédia, em termos de críticas favoráveis, sucesso comercial, e também por ela ter assinado algo que provavelmente era mais obscuro do que o resultado. Que é uma pena, né? Porque assim, ela sendo tão versátil, sendo conhecida por ser tão versátil, meio que sendo sabotada por essa coisa, assim, porque quando ela faz, é muito. Essa, por exemplo, sei lá, da magia de sedução, as cenas da Gillian, a Gillian pra mim é uma presença fundamental naquele filme, assim. O próprio, até mesmo o Judy Fall, que é um filme mais sério, assim, mas a personagem, ela entra flerta um pouco ali com a questão do humor. O próprio Moulin Rouge, assim, a cena dela com o Will McGregor no elefante, em que ela simula um orgasmo, assim. Ela é muito boa fazendo comédia, assim, e tem mas tem essa coisa que eu não sei o que acontece. E ela até acho que já falou algumas vezes, né, de ela querer que ofereçam ela mais projetos mais leves e as pessoas acabam não oferecendo muito. A recorrência é sempre filmes como, sei lá, Dogville ou Reencarnação. Mas a presença de Mulheres Perfeitas é uma raridade, assim, chegar um projeto desse para ela, porque acham que talvez, sei lá, Reese Witherspoon é uma atriz que talvez faça isso melhor, a Renée Zellweger, né? Que é uma atriz da época, dessa época, assim. Uhum. Mas eu gosto bastante dela.
dela nesse filme, assim. Uhum. Eu gosto também, digamos, do look, da estética dela, desse curto, preto, entrando em contraste com aquele universo de Stepford. E uma coisa que eu achei muito E curiosa, é aquele contraste, quando ela, por exemplo, ela meio que quer se adaptar àquilo ali, começa a usar tons rosas e fica uma coisa que não combina muito com a própria personagem, fica aquela coisa meio, aquele choque de... uhum. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa revisão, que eu nem tinha observado por esse prisma anteriormente, é o quanto esse filme também tem um teor político. Ele é discreto, mas existe. Eu até achei engraçado, eu fiz um comentário sobre isso quando eu assisti no fim de semana passado. É, o quanto o personagem do Roger Bart me remeteu ao Eduardo Leite aqui no Brasil, aquele governador que fala que ele é um governador gay, não um gay governador. E no Gay filme republicano. isso, né, que ele é casado com ele é homossexual e o marido não gosta desse apego que ele tem por roupa, Viggo Mortensen e usando cabelo de Viggo Mortensen. decorações. É. E aí, quando ele tem o chip implantado, ele se candidata a governador de Stepford e fala que não vou ser mais efeminado, e essas são as roupas que eu vou usar. Aí me lembrou muito esse episódio que recente tivemos aqui no Brasil. Não, e a atmosfera também dessa... É engraçado você falando assim, algumas coisas desse filme, na realidade, talvez que a gente vive hoje aqui no Brasil, me parecem muito próximas, assim, essa coisa meio artificial que nessas esferas, nessas classes, e que não se fala sobre alguns assuntos, Uhum. sobre algumas coisas, mas as coisas estão na superfície. Algumas violências são cometidas, mas são violências cometidas que são simuladas, que são maquiadas por um sorriso, por uma que me remete muito à personagem da Glenn Close, assim, sempre você percebe sempre que ela é contrariada, por exemplo, com alguma coisa que a Bob, a personagem da Bette Midler, fala, por exemplo, quando elas vão no clube do livro, elas vão falar o livro da semana. E aí a questão dos judeus entra em cena, né? E aí ela se sente um pouco contrariada pela Bob estar falando sobre aquilo ali, e ela meio que muda de assunto, mas sempre com um sorriso. Essa atmosfera que se vê nesses ambientes meio que conservadores, que a gente vê hoje em dia, que meio que maquia um pouco o fascismo, não é bem assim, sabe? Que faz um pouco isso. O filme me parece muito dialogar de maneira muito forte com um pouco com o momento que a gente vive dessa explosão aí de fascismo no mundo, assim. É uma coisa bem... Me parece até um filme que prevê, de certa forma, o sonho sonhado por Trump, sabe? E É, parece essa recriação da América que ele gostaria que existisse, de que as mulheres é, são lá, né, todas perfeitas, enquanto nos bastidores ficam os caras reunidos, né, todos misóginos e tudo mais. Eu achei curioso ver esse filme, rever esse filme agora com essa perspectiva, esse prisma político. Vanderlei, é isso, deu o nosso tempo médio a respeito do episódio do Arquivos Nicole Kidman. Quer acrescentar mais uma coisa? Acho que eu esqueci de falar sobre a repercussão comercial desse filme, né? Que além das críticas extremamente negativas que ele recebeu, e por conta também dessa disputa nas bilheterias, ele não teve um êxito comercial. Ele custou 90 milhões de dólares, e o Frank Oz, inclusive, ele apontou até isso como um problema para ele, né? Falar, tinha que
corresponder ao estúdio, e o erro foi ter trabalhado em um filme tão caro assim. E aí nos Estados Unidos ele meio que fechou ali nos 60 milhões e mundialmente 103 milhões, que é insuficiente para cobrir os custos, né, que teve com marketing e tudo mais. Agora, eu acho que é um filme que... Engraçado, é um dos filmes da carreira dela que eu percebo também ter se tornado uma coisa meio cult, assim. Que eu converso com outras pessoas, até mesmo que não gostam, que não tem essa coisa com a filmografia dela, e que assumem gostar desse filme, assim. Virou uma coisa meio cultuada depois desse momento turbulento de lançamento, assim. Acho que as pessoas redescobriram algumas qualidades do filme, assim. Eu vejo as pessoas falarem com um pouco de carinho. Eu não sei o que a Nicole tem com esse filme, como é que ela pensa sobre esse filme, mas repense, porque, tipo, eu acho que é uma coisa que as pessoas gostam bastante, assim, redescobriram depois de um tempo também, ou meio assumiram gostar dessa obra com esse lapso temporal. Eu já discordo. Eu penso que as pessoas ainda não deram a nova chance que o filme merecia. Assim, eu tenho amigos que não acompanham o cinema com muita frequência, e eu lembro que na época, lá no ensino médio, eu tinha amigos que falavam que achavam o filme um barato e tudo mais. Só que eu acho que ele não passou ainda por um processo de revisão crítica, e eu acho que o público também é, não deu a atenção ao ponto dele já ter se transformado em uma obra de culto. É. Encarnação, por exemplo, é um filme que eu testemunhei ali passando por um processo de revisão crítica, mas eu não percebi isso muito com Mulheres Perfeitas. Eu também não sei se, em relação ao impacto que o filme original de 75 tem diante da audiência americana, mas eu penso que talvez os críticos também foram muito pesados, talvez por algum afeto àquele filme. Acho que sim. Eu lembro que aqui no Brasil os comentários foram mais favoráveis. Eu lembro que eu li em jornais assim, as coisas não eram pesadas, mas acho que porque eles também não tinham o peso do filme original para fazer a análise. Sim. Que o Esposas em Conflito quase ninguém viu aqui, né? Convenhamos. Não. Tenho amigos que falam desse filme aqui, cinéfilos Eu mesmo. acho que tem gente que ninguém conhece, nem assistiu. Uhum. Bom, mas é isso, Vanderlei. Muito obrigado pela conversa. Revejam com carinho Mulheres Perfeitas. E fica novamente o convite para vocês se inscreverem no Cine Resenhas e também no Chovendo Sapos do Vanderlei. Muito obrigado a todos, Vanderlei. Um abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.